Alô, alô. Boa noite, gente. É um prazer ter vocês todos aqui, né? Hoje a DCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa de Sorocaba, Núcleo Sorocaba, em parceria com a Uniso, com a Universidade de Sorocaba, está realizando um momento histórico nas suas atividades, com a realização desta palestra dirigida aos alunos da universidade e seus convidados. Eu saúdo em nome da diretoria da DCE a presença do reverendíssimo Dom Júlio Acamini, arcebispo de Sorocaba e presidente do Conselho Superior da Fundação Dom Aguirre, do padre Diogo Victor, também que está aqui acompanhando, né, da senhora Silvia Pontes, esposa do palestrante, em nome de quem eu cumprimento todas as mulheres e toda a diretoria também aqui da DCE, e especialmente o professor José Itamar Monteiro, né, coordenador de gestão da qualidade, que está representando o magnífico reitor Rogério Profeta, reitor da Uniso, que está participando de uma colação de grau, né, nesta universidade. Então, também eu quero aproveitar para agradecer, em nome da diretoria, o nosso querido Vanderlei Testa, que fez aqui um trabalho muito grande, né, para que seja possível ser transmitido pelo YouTube, pelas redes sociais, né, essa palestra aqui. Nós vamos iniciar esse evento com a projeção de um vídeo produzido com o objetivo de divulgar a DCE e seus princípios de atuação no Brasil e no exterior através da Uniapac. A DCE, só para vocês entenderem, no restante do mundo chama Uniapac, mas é a mesma coisa, Uniapac e a DCE. Vamos lá para o vídeo, então. Nosso tempo exige uma postura mais humana. Evoluímos, mas há muito o que fazer. 130 anos atrás, a escravidão era legal no Brasil. 85 anos atrás, mulheres não votavam no Brasil. 50 anos atrás, não existia consciência ambiental.
15 anos atrás, o mundo não estava em rede. Smartphone, Google, Facebook, Twitter e Instagram não existiam. Entramos em uma nova época e muitos não perceberam. Muitos líderes ainda estão com o foco errado. Muitas empresas e o modo de fazer negócios estão ultrapassados. Empresa não é um jogo. Empresa não é máquina. Empresa não é só número. Empresa não é guerra. Empresa tem a ver com pessoas. Empresa tem que servir ao ser humano. Vamos juntos fazer o que é certo e construir empresas melhores para um mundo melhor. Isso inclui você, seus filhos e netos. Você pode contribuir. Empresário, empreendedor e dirigente. Siga o exemplo dos que lutam por uma sociedade mais igualitária. Em 1891, a sociedade vivia a Revolução Industrial e experimentava a incerteza entre o capitalismo, que privilegiava a liberdade, mas começava a mostrar desigualdades, e o socialismo, que buscava a igualdade, mas usurpava a liberdade. Nesse contexto, empresários católicos começam a debater mudanças necessárias, respondendo à encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Em 1931, na Bélgica, é fundada a UNIAPAC, União Internacional das Associações de Dirigentes Cristãos de Empresa. A UNIAPAC foi a primeira entidade no mundo a debater e a promover a responsabilidade social no mundo dos negócios. Hoje está presente em mais de 35 países no mundo. São mais de 20 mil líderes empresariais extremamente ativos em diversos setores da economia. Em 1961, chega ao Brasil pelas mãos de empresários paulistas como a DCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Rapidamente se espalha por vários estados e hoje reúne mais de 3 mil associados no Brasil. O objetivo da DCE é formar líderes comprometidos com o ensinamento social cristão, para que suas decisões sejam baseadas nos valores humanos, essenciais para a geração de riqueza econômica e social, e para a sustentabilidade dos negócios. A DCE realiza atividades por todo o país, congresso, fóruns de debates, palestras, cursos, encontros de reflexão e mantém parceria com diversas entidades, também comprometidas com a transformação da sociedade. Seu grande programa atualmente é o Empresa com Valores, criado em parceria com a CNBB para ajudar os líderes empresariais a conduzir seus negócios com atitudes plenamente humanas. O Empresa com Valores vai chegar a todas as cidades do Brasil, comprovando ser possível manter empresas éticas, competitivas, lucrativas e socialmente responsáveis. Dar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo, só é possível com valores bem definidos, conhecidos e praticados. A DCE convida você a conhecer mais sobre a associação e o programa Empresas com Valores. Participe! Mudar é possível. Vale a pena, pois o que está em jogo é a dignidade e a felicidade do ser humano. A mudança que precisamos no mundo começa por você. Comece por onde seja possível. Na família, na comunidade, no mundo do trabalho e nos negócios. Empreendedores e líderes empresariais conscientes e firmes em seus valores. Empresas éticas e lucrativas. Sim, é possível fazer o certo e dar certo. A DCE. Muito bem, gente, a DCE Brasil está completando 60 anos de atividades e tem núcleos de atuação em capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília. Um livro documentário relatando a história das 6 décadas da entidade foi entregue ao magnífico reitor da Uniso para fazer parte da biblioteca da universidade, então vocês podem encontrar na biblioteca. A DCE é uma entidade sem fins lucrativos, que congrega dirigentes de empresas com base nos valores cristãos, trabalhando na formação de seus associados para que conduzam seus negócios, tendo o ser humano como a principal razão da atividade empresarial. A DCE propõe que a gestão das empresas seja orientada para as pessoas, seguindo valores cristãos e princípios éticos. Então, é com muito prazer, vocês sabem que eu sou ex-aluno da Uniso, né, da Faculdade de Filosofia
que foi a alma mater da Uniso. Então é um prazer muito grande toda vez que eu volto à minha alma mater aqui. Então eu queria agora convidar a presidente da DCE, a empresária Regina Carvajal, para a sua saudação e apresentação do palestrante Francisco de Assis Pontes, que falará sobre o tema O Sonho de uma Economia com Alma. Regina, por favor. Obrigada, professor Marins. Bom, boa noite a todos. É uma honra para mim poder estar aqui e apresentar o Dr. Francisco de Assis Pontes. Dr. Francisco, ele é advogado há 52 anos em Sorocaba. A sua formação cristã, aliada ao profissionalismo, nos brinda como um dos diretores da DCE. E nesta noite, com uma palestra que certamente trará a todos vocês, universitários e futuros empreendedores, e a todos nós, o modelo de comportamento ético, humano, em nossas atividades pessoais e profissionais. Convido a todos a aproveitarem este momento único de formação para as suas carreiras profissionais. Reafirmo, como presidente da DCE Sorocaba, a gratidão ao reitor da Uniso, professor doutor Rogério Augusto Profeta, pela parceria neste evento e pelo seu representante, o professor José Itamar Monteiro, e convido ao nosso amigo da diretoria da DCE, Francisco de Assis Pontes, para apresentar o seu tema, O Sonho de uma Economia com Alma. Boa palestra a todos. Boa noite a todos. Uma alegria, uma honra para mim estar aqui neste ambiente da universidade, porque durante 2 gestões tive a honra de fazer parte do conselho da Fundação Dom Aguirre, né? E graças a essa atuação também me ligo, né, de corpo e alma a todos vocês. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de um tema que, na verdade, não é um tema puramente econômico. Nós não viemos aqui para dar uma aula de economia, mesmo porque eu não sou economista, né? Sou um mero advogado. Mas nós queríamos falar a respeito da palestra. Ela vai ter 3 aspectos, né? O primeiro aspecto é, como está aqui no nosso slide, nós queremos fazer um desafio de que, através do resgate de alguns dados históricos, de os pensamentos de grandes figuras da humanidade, né, a economia teve uma alma, nasceu com uma alma. E essa alma acabou sendo roubada, acabou sendo aprisionada. O segundo momento que nós queremos desenvolver é justamente pegar uma visão do que acontece quando a economia se apresenta sem a sua alma, né? Quais os problemas que podem advir disso? E um terceiro momento é falar de esperança. É o momento de falar de sonho, que começou a ser já sonhado por várias pessoas que nós vamos desenvolver aqui durante a nossa manifestação. O título que nós demos para a palestra é um pouco intrigante, né? Será que pode haver realmente uma alma para uma economia, né? Alma, sonho, valores tão abstratos, tão imateriais, né? Diante do poder econômico, diante do poder do dinheiro, né? Diante do poder da economia, será que nós poderemos pensar nisso? Mas o objetivo dessa palestra, como dissemos, não é avançar profundamente nos caminhos das doutrinas, né? Mas tentar pensar algumas ideias básicas, ou melhor, pensar os valores, pensar não só os valores, mas também os princípios, né, que deveriam reger a economia em todo o mundo. O objetivo
me faz lembrar um pouquinho do meu tempo de estudante. Eu estou com 52 anos de profissão de advogado, comecei a fazer a faculdade aqui em Sorocaba, a FAD, em 1967. Né? E lá nós tínhamos uma cadeira, uma disciplina que se chamava Economia Política. A economia política, ela é quase que uma continuação da economia enquanto ciência, mas ela busca justamente descobrir os processos, como as coisas se encaminham. Né? E essa economia política tem um papel muito, muito importante. É bem verdade que quando a gente era estudante lá do primeiro ano de Direito, a gente não dava muita atenção para essa palestra, para essa matéria. Era uma palestra de apenas um ano, né? E a gente levava meio na fralda. Mas o nosso professor era um homem muito sábio, era um homem muito inteligente. E ele nos dizia, olha, se vocês querem que a economia funcione, né, ela precisa estar estribada em 3 elementos. Ela tem que estar estribada em 3 elementos. Esses três elementos nós vamos conversar um pouquinho. Vem de 3 fontes. A primeira fonte, né, desses elementos chama-se direito. É o direito, é a disciplina o direito. Que, como nós sabemos, o direito brasileiro veio muito encostado, né, veio muito arraigado no direito romano, né, e nós tivemos um grande jurisconsulto, mais ou menos lá pelos anos 250 da era cristã, que se chamava Ulpiano, e que nos deixou um documento, um livro chamado Digesto, né, que significa uma compilação de normas, de preceitos, né, que reportavam 3 coisas muito, muito importantes. Era esses três pilares do direito se subdividiam, portanto, em viver honestamente, em não causar mal a ninguém, não prejudicar ninguém, e o terceiro postulado seria o de dar a cada um aquilo que é seu, o que nós chamamos, evidentemente, de justiça. E esse primeiro pilar do direito é fundamental porque o direito ele regula as relações humanas, os comportamentos, né, das pessoas. O segundo pilar seria a política. Não essa política partidária que a gente não gosta nem às vezes de escutar, né? Mas a política enquanto governo da polis, da cidade, né? A polis que nós dizíamos nasceu na Grécia, em Atenas, né? Um estado democrático em que os valores eram bastante fortes. E o terceiro pilar era o pilar da ética. O pilar da ética, nós temos que trata dos valores que nós utilizamos, né? Os valores que nós utilizamos para tomar as grandes decisões da nossa vida. Tem um filósofo nosso conhecido, porque ele sempre aparece nos canais da televisão, o filósofo Mário Sérgio Cortella, que ao falar de ética, ele usa uma coisa bastante simples para falar de ética. Ele fala que a ética consiste em a gente prestar atenção em 3 verbos: eu quero, eu devo e eu posso, né? Para a gente tomar decisão. Porque às vezes eu quero, mas não devo. Às vezes eu devo, mas não posso. E às vezes eu posso, mas não quero, né? Isso então espelha o que significaria a ética. Mas esses três elementos são fundamentais para uma economia, né? E como nós falávamos de economia política, se tivermos uma boa economia política, teremos também uma política econômica bastante saudável. Muito bem, mas para propiciar essas coisas, é muito importante também que a gente entenda que a economia é muito mais do que matemática, é muito mais do que números,
é muito mais do que equilíbrio de contas, estatísticas, normas específicas, né? Uma economia que se queira chamar realmente de economia precisa buscar aquilo que é o bem comum, né? Nós poderíamos definir a economia como a ciência que trata da produção, da distribuição dessa produção e do consumo dessa produção, do quê? De bens e de valores que são destinados às necessidades das pessoas. Mas nós precisamos acrescentar a essa definição que a economia também ela tem que produzir o bem comum, né? Aí está mais ou menos a alma da economia. Embora nós tenhamos muitas civilizações antigas, né, com 3.500 anos, como é o caso da civilização egípcia, dos chineses, dos assírios, ali da região da Mesopotâmia, muitas civilizações que produziram muitos bons organização econômica, organização social, e que tiveram uma boa penetração na formação da civilização. Mas para nós aqui que somos da civilização ocidental, né, o grande foco nosso é a greco-romana, né? Foi a civilização greco-romana que nos possibilitou esse entendimento, né? Uma civilização que foi mais precisa nos seus conceitos. Tivemos grandes pensadores, grandes filósofos que nos deram diretrizes muito grandes. Então, se a gente pegar a economia na Grécia, né, ela se definia como sendo a oikon, ou seja, casa, família, mais o termos nomos, administração e normas. Então, a economia para os gregos era doméstica e era essa administração da política interna de uma família, né? E a gente pode então perceber que numa família, se a gente considerar uma família como uma empresa, ali vai ser possível a gente compreender com muita facilidade esses conceitos, esses valores da ética, como solidariedade, como participação nos bens da família, como atenção com as necessidades de cada pessoa, né? Então, esses valores se estavam nascendo, né, naquele conceito da Grécia Antiga para uma família, né? E na família isso é um pacto quase sagrado, né? Ninguém vai deixar de dar participação para um filho, para um parente próximo, né? Esses mesmos conceitos de solidariedade, esses mesmos conceitos de atenção, de preocupação com a divisão dos bens, né? Tudo isso deveria também estar presente nas nossas economias, tanto na macroeconomia de um país, do mundo, como nas microeconomias das empresas e nas próprias economias particulares das pessoas. Nós tivemos a formação da civilização cristã do Ocidente muito calcada, muito fundamentada nos princípios do cristianismo de Jesus Cristo. Essa civilização ocidental, né, foi então moldada com esses valores. Nós temos essas coisas já arraigadas no subconsciente da civilização ocidental. E nós vamos então dar uma passeadinha por alguns conceitos, né, por alguns momentos. Vocês já viram pelo nosso vídeo que a DCE trabalha com valores, com princípios, né? E nós vamos então chegar lá pela idade média do ano, mais ou menos do ano de 1220 e um pouco mais, quando tivemos uma figura importantíssima do pensamento, que foi o Tomás de Aquino, né? Que foi aluno de Gregório Magno. E o que ele fez de interessante? Ele já, além da sua própria inteligência, do seu vigor intelectual, ele pegou toda a filosofia aristotélica de Aristóteles, né, de Platão,
e adensou a isso uma ligação entre a fé e a ciência, né? Porque muita gente fala às vezes que a fé atrapalha a ciência, mas não é um axioma verdadeiro, né? Então, e o São Tomás de Aquino, então, passou a fazer alguns escritos que tinham conotação muito próxima, muito direta com a economia. E, aliás, ele era bastante crítico em relação aos empresários. Ele achava que os empresários, da época pelo menos, né, não tinham muita ética, não tinham muitos compromissos com o bem comum, e ele criticava muito. Mas passou um pouco mais de tempo, e nós vamos chegar aqui na figura de Bernardino de Siena, mais ou menos ano 1400 aproximadamente. Bernardino de Siena também era da mesma escola, né, da mesma filosofia e da mesma categoria, vamos dizer, do pensamento de Tomás de Aquino, né? E ele escreveu um livro especificamente sobre economia. Chamava-se Contrato e Usura, né? Nesse livro, esse professor, que por acaso também era um clérigo, era um franciscano, ele escreveu sobre usura, que é a cobrança de juros indevidos, vamos dizer assim, né? Juros muito aflitivos para quem paga. Ele escreveu sobre a liberdade de comércio, ele escreveu sobre o direito da propriedade, né? Ele enalteceu muito os empresários, dizendo que os empresários desempenhavam um papel maravilhoso, né, para o desenvolvimento das riquezas, para a distribuição das riquezas. Então, vocês vejam bem todo esse pensamento cheio de valores, da velha Grécia, né, dos velhos filósofos, tais como o Aristóteles, né, que tinha ele defendia que a felicidade das pessoas adivinha do uso das virtudes, né? Era muito interessante a filosofia de Aristóteles, né, nesse particular. E depois de todos esses estudos, né, que vão passando de século, né? Nós começamos lá em 1200 e pouco, já estamos em 1400, chegamos em 1520, mais ou menos, com a escola de Salamanca, né? Todos nós sabemos que a escola de Salamanca é uma das universidades famosas da Espanha, né? Ela foi fundada em 1218, se não estou enganado. Tivemos algumas universidades anteriores, mais velhas ainda, como a de Bolonha, que é de 1088, Oxford é 1099, né? Então, esta Universidade de Salamanca, através de um professor chamado Francisco de Vitória, né, resgatou todo aquele pensamento cheio de valores, cheio de princípios, que vinha vindo lá de Tomás de Aquino, que veio do Bernardino de Siena, e começaram a trabalhar forte nisso, né? Fazendo com que a economia se tornasse cheia de princípios. A gente pode dizer que foi uma época em que a alma da economia ganhou vivacidade muito grande, né? E é de se observar que essa época de 1500 e pouco coincidiu, né, com aqueles eventos que foram a descoberta aqui das Américas, do Brasil, e um grande crescimento do mercado através dos navios, do comércio mercantil, né, do comércio em navios. Então, foi uma época em que a construção desses valores foram muito fortes, né, alicerçadas em valores, em princípios que deram assim uma definição muito boa para a nossa economia. Infelizmente, como acontece com o passar dos tempos, esses valores passaram a ser esquecidos. Alguns outros mestres que sucederam aos professores da escola de Salamanca foram se esquecendo ou
modificaram os princípios, não conservaram na sua essência, e a economia, então, teve a sua alma aprisionada. Né? Entramos aqui, então, num segundo pulo, né, da história. Né? Vamos passar rapidamente por alguns fatos que são importantes da gente refletir, porque também tiveram influências muito fortes. O primeiro deles foi a Revolução Francesa, né, que se opôs àquele regime bastante desigual, né, da monarquia, até do próprio clero que tinha os seus privilégios, né, e fez a Revolução. Né? E nós nos lembramos então desses 3 princípios fundamentais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. E se a gente prestar atenção no que aconteceu no mundo contemporâneo, né, esses valores foram sendo absorvidos pela legislação de vários países, né, passaram a ter conceitos, mas o que aconteceu? A liberdade foi bem tratada. Né? Houve uma presença forte desses conceitos de liberdade. Né? Ela ajudou a terminar a escravidão em vários países, né? Ajudou com as suas ideias. A igualdade também foi bem trabalhada, mas a fraternidade ficou completamente esquecida. Né? A Revolução Francesa não conseguiu externar no concreto, né, do mundo o que ela queria dizer com fraternidade. E até se a gente pegar o que aconteceu logo depois da Revolução Francesa, né, nós tivemos a famosa decapitação da guilhotina, né, e muita gente que se opunha ao regime. Né? Então, foi uma perda muito grande esse critério da fraternidade. Ele não entrou em vigor. Depois, a gente pode dar um pulinho pela Revolução Industrial, que nós temos essa revolução dita que ela tem três etapas, vamos dizer assim, mas tudo começou lá com a descoberta do vapor, né, das máquinas a vapor. Né? E ali começou a haver, então, um conflito muito forte, principalmente entre o capital e o trabalho. Né? Capital e trabalho, segundo algumas estatísticas da época, o pessoal que trabalhava, que eram os operários, tiveram uma perda de quase 2/3 do salário que eles recebiam quando iniciou essa atividade, vamos dizer, das máquinas. Né? As máquinas produziram muito capital, mas o trabalho ficou esquecido lá para trás. Depois disso, nós tivemos a figura de Adam Smith, que é considerado o pai do liberalismo econômico. O liberalismo econômico que, que dizia o seguinte, que a liberdade era fundamental. Eu quero e basta, né? Não preciso ter nenhum outro preceito. E, em seguida, a esse liberalismo econômico de Adam Smith, veio também o comunismo de Karl Marx, defendendo a centralização de tudo dentro do Estado, um Estado forte, as liberdades não muito fortes, uma discussão muito cerrada entre os ricos e os pobres, né? Divisão de status sociais, né? Assim e assado. Então, foi dentro desse contexto que nós vamos chegar, então, aos desafios para uma economia cuja alma estava aprisionada, cuja alma não estava mais presente, ela não animava mais a economia. Né? Então, esses desafios que nós vamos apontar aqui são do nosso tempo, não são lá de trás, não, são agora deste nosso momento, o momento que nós vivemos. Né? Então, hoje nós temos uma divisão muito grande, muitos países pobres, alguns países ricos, né? E uma meia dúzia de países emergentes que estão sempre correndo atrás da oportunidade e não chega a nossa vez, né? Como o Brasil, que parece que já perdeu várias oportunidades de passar dessa posição de emergente para um país rico. Né? Depois, nós temos
essas duas correntes, tanto o liberalismo e agora o neoliberalismo, e o socialismo, o comunismo, que não se entendem, né? E cujos projetos, né, não foram capazes de dar respostas à altura, convincentes, para resolver os problemas do mundo, né? Os problemas econômicos, os problemas do bem-estar, da coletividade, a divisão das riquezas. Aí vem os problemas das guerras, né? As guerras que após algum tempo, né, não eram mais guerras de conquistas, mas eram guerras para usar o direito de defesa, né? Mas nos últimos tempos, o que nós temos visto são guerras onde a razão primeira dela está no interesse econômico, no poderio, né? Enfim, a guerra é uma situação que denota o degringolar da humanidade, né? A humanidade não deveria compactuar com a guerra, né? É muita mortandade por muito pouca coisa. Em seguida, nós podemos falar dessa distribuição da riqueza, que hoje nós vivemos uma distribuição muito injusta, né? Muito grave. As desigualdades são muito violentas, né? Segundo os estudos, aqui no Brasil, por exemplo, nós diríamos que uma meia dúzia de famílias, né? Meia dúzia, modo de dizer, talvez umas 10 ou 15, não sei os números exatos, mas meia dúzia de famílias ocupam, né? Possuem mais da metade do nosso produto interno bruto. Mais da metade. E no mundo, seriam talvez 30 ou 40 grandes conglomerados de famílias que têm mais dinheiro do que o produto interno bruto do mundo, né? Do que o capital, tem mais capital que o PIB mundial, né? Depois nós vamos para o flagelo da fome, né? Hoje se fala que nós estamos com cerca de 1 bilhão de pessoas desnutridas, em situação de fome. É verdade que esses números precisam ser bem entendidos, porque nós temos aqueles que passam fome no sentido total da palavra, não tem nada que comer, como temos também a insegurança alimentar daqueles que comem hoje, mas não sabe se vai ter alimento amanhã, né? Então, às vezes essa insegurança é de natureza leve ou é de natureza grave, né? Mas é uma vergonha para a nossa humanidade falarmos em fome, né? Se a gente pensar que temos quase 8 milhões de pessoas no mundo e temos cerca de 1 milhão que passa dificuldades para se alimentar, né? Nosso país, por exemplo, que é um celeiro do mundo, como que nós podemos concordar com fome, né? Como que podemos ter gente passando fome, né? Que políticas que são essas, que economia é essa que não produz esses bens para todos? Depois, nós podemos ir para o crescimento do monopólio das grandes corporações, né? Que retratam, vamos dizer, um poder muito forte do liberalismo, né? Que ditam as regras, que estabelecem os preços do jeito que querem, as políticas econômicas do jeito que querem. Em seguida, nós temos mais um quadrozinho aqui com os desafios. O individualismo econômico, né? Se na época da Grécia se pensava que eu posso, mas não devo, o individualismo econômico diz eu quero e basta. Eu quero e basta. Então nós fazemos tudo. Não importa se nós vamos matar a natureza, não importa se nós vamos poluir os rios, os mares, se nós vamos produzir produtos que fazem mal à saúde, não importa nada disso. Eu quero e basta, né? Esse é o individualismo econômico, essa competição destrutiva, de que quando alguém está causando algum desconforto para uma empresa mais forte, cria-se um ambiente econômico que destrói para que ela tenha que vender os seus ativos por preço irrisório. Depois, o lucro. Ninguém é contra o lucro, né? A DCE não é contra lucro e o lucro é necessário, né? Mas não o lucro só, o lucro. Não o lucro como definitivo, como objetivo principal e único
né, esquecendo-se dessa responsabilidade social, esquecendo da produção dos bens. A economia precisa produzir bens, bens que sejam resposta às necessidades do homem, mas não respostas só materiais. Precisa responder também àquelas necessidades de dignidade, da dignidade, do trabalho, né? Esses valores imateriais que todos nós trazemos de nós. Queremos fazer parte de um país, queremos fazer parte de uma sociedade, queremos estar incluídos e não sermos considerados pessoas fora, né? Depois, o desenvolvimento tecnológico. Que maravilha é o desenvolvimento tecnológico, não é isso, né? E nós temos muitas razões para ficarmos felizes com o que aconteceu, né? Nós crescemos talvez em 10, 15 anos, o que levava às vezes séculos para a gente crescer, né? Para a gente desenvolver em ciências, em descobrimentos, em coisas novas, em celulares, em computadores, etc. Mas o problema é que esses bens também serviram para coisas ruins. Hoje nós falamos em guerra através de computador, né? Hoje os satélites guiam onde vão cair os projéteis, né? Os drones jogam as bombas onde eles querem, né? O desenvolvimento tecnológico das armas de guerra, dos navios, dos aviões, causam um poder de destruição imenso, né? Um poder de destruição imenso. Em vez de a gente ter então, todo esse progresso tecnológico para nos humanizar um pouquinho mais, ele está nos desumanizando, né? As máquinas parecem querer tomar o lugar dos homens e os homens têm que trabalhar como se fossem máquinas, né? Depois nós vemos o consumo irracional e supérfluo, né? Quanta coisa inútil é produzida no mundo, né? Quanta coisa que, se a gente for ver, não acrescenta nada para a vida do homem, né? Quantas coisas que a gente compra sem necessidade, quantas coisas a gente joga fora, né? Né? E essa, vamos dizer, essa teoria ou essa ideologia do supérfluo atinge diretamente a pessoa humana, né? Nós já devemos ter visto, eu pelo menos vi, algumas pessoas representativas de governos poderosos, como o do Japão, por exemplo, falando de que as pessoas idosas, as pessoas doentes, estariam atrapalhando, né, o equilíbrio das contas públicas, né? Não sugeriu que matasse as pessoas, mas é quase como condená-las à morte, né? Se elas estão atrapalhando, para que serve, né? Esses portadores, as pessoas idosas, os portadores de deficiências, né, não podem ser apontadas como causa de desequilíbrio das economias, dos governos, etc. São pessoas que têm a sua dignidade, pessoas humanas. E temos ainda também a questão da globalização, que nós falamos em qualquer parte do mundo rapidamente, né? Mas será que nós somos realmente vizinhos? Será que nós somos fraternos, né? Ou nós vemos a economia, né, fechada completamente para as economias mais simples, para as economias mais fracas, mais débeis, né? Nós vemos mercados fechados, né, dito abertos, mas na verdade fechados. E, enfim, todos esses elementos que nós trouxemos aqui para vocês como desafios, né? Teriam os outros, né? Teriam outros, mas vamos parar por aqui mesmo. Todos esses problemas, todos esses desafios não estão sendo respondidos à altura pelas correntes que hoje dominam a economia, né? Nem o liberalismo, nem o neoliberalismo, nem o comunismo, nem o socialismo, né? Tudo isso está presente em nossa vida. Então, é hora de fazermos uma reação. O vídeo institucional já mostrou que a DCE, em 1931, foi criada na Europa, em Bruxelas, né? E essa DCE, dentro do que vocês puderam ver no nosso vídeo,
ele procura retomar toda a doutrina social da igreja, né? A doutrina social da igreja é o pensamento que brota principalmente dessa encíclica chamada Rerum Novarum, que significa das coisas novas, né? Essa encíclica Rerum Novarum foi escrita em 1891 pelo Papa Leão XIII, e ela teve uma repercussão muito forte no mundo. Ela foi aceita em muitas legislações, tanto as cristãs como as não cristãs, né? É um documento de uma valia muito grande. Ela influenciou as legislações sociais, ela veio opor-se a esses regimes, ela mostrou os erros de cada um deles, né? Ela falou que não tem cabimento opormos capital e trabalho, porque eles são complementares, né? O trabalho precisa do capital e o capital precisa do trabalho. Essa encíclica procurou equilibrar a produção e o trabalho também, né? Dando oportunidade para que o capital, né, seja colocado como valor, seja colocado como princípio de um bem-estar social. Nessa época também da encíclica foram estimulados o crescimento de associações de empregados, dos sindicatos e outras diversas representações que vinham para se fortalecer diante de um poder muito forte do empresariado em geral, né, dessa economia. Enfim, a gente pode dizer que essa encíclica Rerum Novarum, que trouxe tantos valores, né, do cristianismo, ela se fundamentou em três palavras-chave que nós podemos dizer: a solidariedade, a proximidade e a compaixão. Solidariedade, proximidade e compaixão. Esses valores, né, podem estar presentes na economia, deveriam estar presentes na economia. Mas nós vamos ainda continuar aqui no nosso tempo. Em 2015, o Papa Francisco escreveu uma encíclica social chamada Laudato Si, que significa louvado sejas, referindo-se a Deus, né? Que é o cuidado da ecologia. Mas o Papa não se preocupou com uma ecologia puramente ideológica, como às vezes a gente vê, ou uma ecologia fragmentada. Ele fala numa ecologia integral, onde o homem está no centro, onde o homem é o alvo, né? E o homem, então, é o centro das preocupações da nossa casa comum, né? E a gente vê que, então, esse conceito da ecologia vem crescendo, graças a Deus, né? Todo mundo, tem muita gente hoje que se preocupa seriamente, né? Tirando essas nossas situações ideológicas que às vezes buscam uma defesa de valores que não são aqueles que necessitam ser defendidos, né? Mas então surge para nós essa pergunta, né? Que mundo que nós queremos transmitir para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos? Eu já estou com 74 anos, né? Talvez não tenha condição de ver que mundo que vai surgir aí, mas vocês, estudantes que estão aqui nessa universidade, têm um dever, têm uma obrigação de tentar responder essa pergunta, né? Que mundo que vocês querem deixar para os seus filhos, para os seus netos, né? E aconteceu então, além desse episódio dessa ecologia comum, que foi fundamentada numa figura muito importante, que foi considerado, inclusive, um personagem muito importante do século, que foi Francisco de Assis. Não o Papa, mas o santo, né? Aquele que chamava a natureza de irmão, chamava o sol de irmão, chamava o irmão de irmão, né? E não só chamava, ele cuidava deles, né? Ele veio de uma família rica, abandonou tudo e deixou tudo isso para cuidar da natureza, cuidar do homem, né? Dar esse estímulo. Então, diante dessas reações que estavam acontecendo, nós também temos uma reação interessante, que é a que se chama a economia comportamental, né? Economia comportamental, que
parece que começou aí pelos anos 1970, 80, né? Mas ela ganhou um pouco mais de destaque em 2002, quando o grande incentivador dessa economia é um psicólogo judeu que morava nos Estados Unidos, né? E que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Foi a primeira vez na história que um prêmio de economia foi dado a um psicólogo, né? Que tratou dos fenômenos psicológicos dentro da economia, porque ele viu que quando a gente vai tomar alguma decisão, né, a gente trabalha com fatores que não são só racionais, mas também irracionais, né, com fatores que fogem da normalidade, principalmente em situações de risco, né. Então, nas situações de risco entram fatores. Então, a economia, como a gente já falou lá atrás, não pode ser número, não pode ser apenas matemática, estatística, né? Ela entra também no campo social, ela entra no campo das ciências humanas, né? E o pensamento desse psicólogo, que se chama Kahneman, Daniel Kahneman, eu poderia dizer que ele tem duas chamadas importantes. Ele fala o seguinte: gente, precisamos mudar os nossos esquemas mentais, mudança de mentalidade, porque às vezes a gente se acomoda dentro de certos preconceitos, ou certos conceitos que nós adquirimos em aulas, em estudos, etc. E não aceitamos mais nada. Hoje nós vivemos uma época em que há uma radicalização muito grande, né? As pessoas não aceitam discutir as ideias. E as universidades, né, eram o campo propício para o debate, né? As universidades nasceram para o debate. E universitas significa tudo, né? Universidade, onde tudo se debate, onde tudo se discute, né? E então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento assim bastante rico de novas ideias, de novas coisas que estão surgindo, né? Segundo os estudiosos de economia que deram esse prêmio para o Kahneman, ele diz que abriu-se um leque enorme para a investigação, para a descoberta de novas propostas, né? Para um crescimento, para um aprofundamento da economia, para que a economia se torne cada vez mais realmente uma economia que busca o bem-estar da coletividade. E aconteceu então, em 2019, que o Francisco, que é o Papa atual, né, ele teve um sonho e teve um desafio que ele fez para vocês jovens, né? Ele chamou a juventude do mundo, aqueles que tinham menos de 35 anos e que eram mais da área econômica, das ciências contábeis, que tinham capacidade de influenciar as opiniões, né? Mas, independentemente disso, abriu a leque para todos os jovens. Mas ele escolheu mais essa parte, vamos dizer, econômica, né? Contábil, etc. E propôs para eles o seguinte desafio: vamos construir uma economia melhor, né? Não tinha nenhuma estrutura, era tudo gratuito. Todas as pessoas que se interessaram pelo assunto foram fazendo a sua adesão a esse convite do Papa. Só que em 2019 o que aconteceu? Veio a pandemia na Europa, que chegou antes do que aqui no Brasil, que começou quase no começo de 2020. Então, o Papa tinha uma projeção de fazer logo em seguida um encontro, né, pessoal com os jovens do mundo inteiro. E é interessante que houve uma resposta muito boa. Teve mais ou menos 2.800 ou 3.000 jovens que se interessaram por fazer parte desse projeto, né? E eram jovens de 120 países do mundo, considerando que nós somos 195 nações, né, países acolhidos pela ONU, nós podemos falar que era 60% do mundo que estava aderindo à proposta desse sonho, né? Sonho para sonhar juntos, né? Jovens e todos aqueles demais, né, que se interessassem. A DCE é um agente que está articulado também com essa proposta de uma economia de Francisco, de uma economia nova. E é interessante que a gente fale para vocês que
aqui do Brasil, nós tivemos mais ou menos uma inscrição para essa primeira etapa, e depois teve mais tarde, em 2002, aconteceu o encontro físico, vamos dizer, presencial, lá em Assis, na cidade de São Francisco, né? 100 jovens brasileiros resolveram chamar essa economia de Francisco e Clara, né? Francisco e Clara. Eles disseram o seguinte: é uma homenagem a todas as estudantes, as mulheres, né? Porque economia é feminino, a economia, né? Economia feminino. E a Clara de Assis era uma companheira do Francisco, né? do santo, que também vinha de uma família rica, muito famosa, né? Aliás, segundo consta, eram construtores de armas, né? E ela abandonou tudo e foi seguir o princípio da pobreza, e a preocupação dela era o cuidado, né? Então a economia, né, de Clara, ela entra com esse aspecto da mulher, né? A atenção, o cuidado, né? A presença, esse sexto sentido que descobre os valores, né? Que descobre valores novos, né? Que percebe necessidades que às vezes a gente não está nem percebendo, e a mulher já com a sua perspicácia, com o seu sexto sentido já vai percebendo. Então, jovens e a sua capacidade de sonhar, né? O Papa escolhe os jovens porque acredita em vocês, né? Vocês parecem ter mais capacidade de enfrentar os desafios. Vocês têm uma ousadia que a minha geração já não tem mais, né? Eu poderia dizer que a minha geração fracassou nesse trabalho. Nós confiamos em vocês, jovens, né? Confiamos na sua capacidade de não temer, né, os riscos, né? Não de aventurar-se, mas de ousar, né, novos projetos. E o Papa, então, quer que vocês façam isso aqui, uma economia diferente, uma economia que, no final das contas, faça viver e não mate. Uma economia não pode matar, que promova a inclusão e não exclua. Hoje nós temos muita gente fora do contexto. A grande maioria da população está fora, não está incluída. Que humanize, né, que torne o homem senhor da sua dignidade, né, com a sua capacidade plena, com o seu desenvolvimento. E que cuide do meio ambiente. O meio ambiente é a nossa casa comum, né, e não destrua esse meio ambiente, né? Então, uma economia que preserve sobretudo esses valores. Esse olhar sem preconceitos cabe a vocês, queridos jovens, né? Esse olhar que não teme a novidade, né? Que desafia, né? Portanto, uma economia que não se preocupa apenas em fazer números. Um convite para vocês sonharem juntos. Nós gostaríamos de, neste momento, já entrando na parte final da nossa conversa, para dizer que nós estamos aqui, na verdade, para apresentar para vocês uma proposta, ou um desafio, ou um convite, né? Vamos sonhar juntos, venham sonhar juntos com a gente, né? Venham sonhar. A reflexão é de sonhos, porque os sonhos se tornam realidades. E quando a gente sonha juntos, os sonhos se tornam mais rapidamente realidade. E eles se realizam através de pequenos gestos. Esses 3 mil jovens do mundo, né, eles começaram a trabalhar. Eles não estão de braços cruzados, né? Eles fazem reuniões online, né? Eles fazem contatos com outras associações. Se vocês que gostam de internet procurarem pela PUC São Paulo, vocês vão ver que a PUC São Paulo está dando um apoio muito forte, né? Já fez pelo menos 2 fóruns lá da economia de Francisco, né? E a DCE esteve presente lá também pela nossa presidente da DCE São Paulo, a Gigi, né? Então, já está havendo um trabalho que vai produzir frutos. Talvez não produza frutos imediatos, de curtíssimo prazo, mas talvez vão produzir de médio prazo ou de longo prazo. Nós esperamos que isso aconteça. Precisamos sonhar que chegará a hora em que a vida humana e que o nosso planeta Terra, né, o nosso meio ambiente, terão mais importância que o PIB, Produto Interno Bruto, né?
E talvez a gente possa falar em FIB, Felicidade Interna Bruta, da qual vão participar a maioria das pessoas, né, que hoje estão fora do PIB. Né? Nós, como ADCE, nós como crentes nos preceitos de Jesus Cristo, né, acreditamos nessa presença de Deus, né, orientando também, dando a sua força para todos nós. Propomos que juntemos o nosso sonho ao sonho desses jovens que já disseram seu sim ao Papa, que tratem como todas essas questões como economistas modernos, né? Como cientistas, novos cientistas sociais, que tratem com acuidade desses assuntos. Eles e nós, e todos nós, precisamos então dessa audácia para transformar a sociedade. Não se trata, lógico, de sair por aí fazendo aventuras irresponsáveis, como fazem os aventureiros. Trata-se de fazer mudanças responsáveis, mas sem medo dos riscos. A audácia constrói, edifica rumos novos. A aventura, mais cedo ou mais tarde, ela parece perder força, se cansa. O audacioso, porém, sempre avança. Mas deveremos ser, sobretudo, sonhadores. Sonhar com a construção de um mundo mais digno, ainda que pareça isso uma utopia. Utopia seja uma coisa que a gente não vai alcançar nunca, né? Ainda que seja uma utopia, no sentido de algo irrealizável, não. O sonho se torna realidade. Faz bem ao nosso coração sonhar, faz bem ao coração de vocês terem essas pretensões. Ter sonhos dá sentido, dá razão, né, à nossa existência. O empresário cristão, os jovens cristãos, aqueles que acreditam nesses valores que nós conversamos aqui, serão verdadeiros apóstolos de uma transformação social efetiva. Ainda que às vezes a gente olhe para nós e diante dessa grandiosidade da economia do mundo, do país, sei lá, de uma nação rica, né, a gente vai falar, puxa, eu não sou nada, eu não tenho força para nada, né? Nós temos aqui uma frase do poeta Fernando Pessoa. O poeta Fernando Pessoa tratou desse assunto do sonhar junto e disse: eu não sou nada, eu não fui nada, nunca serei nada. Afora isso, trago em mim todos os sonhos do mundo. Trazer os sonhos do mundo é certeza de sucesso, é certeza de realização. Para construir essa utopia do impossível, que parece à primeira vista, né, nós estamos sendo convidados, então, porque o mundo já não acredita em muitas respostas, nós temos que encontrar respostas novas. O mundo parece já não ter mais esperanças, nós temos que restituir a esperança. Claro que sonhar tem suas dores, gente, não vai pensar que sonhar vai ser tudo mar de rosa, não. O sonhar impõe sofrimentos, impõe lutas, né? Impõe, e geralmente a sociedade não aceita muito bem os sonhos, as mudanças, né? É necessário a gente saber que o sonho também nos machuca, nos fere, né? Mas é nessa nebulosidade dos sonhos que surgem as luzes. E nós então queríamos ir concluindo essa nossa breve exposição de valores, né, e de princípios, para lembrar uma luta heróica que aconteceu nos Estados Unidos com Martin Luther King, lá pelos idos de 1960, 63, 64, por aí, né? Ele era um defensor dos direitos contra o apartheid, né? Os negros não tinham direito a nada nos Estados Unidos, né? E ele era um advogado, era um lutador dessas causas sociais e começou a percorrer todos os Estados Unidos na defesa desses valores. E conta-se que foi marcado então um grande encontro em Washington, porque em Washington está a sede do poder americano, né, a Casa Branca. E essa marcha de Washington foi convocada a população, todos os adeptos que foram para lá. Então, foi muita gente para Washington, né? E conta-se, então,
que o Martin Luther King, nesse grande evento, ele tinha que fazer um discurso onde ele iria defender com mais robustez, né, as suas ideias de libertação, de fim do apartheid, né? E consta, os historiadores dizem que ele passou a noite com o grupo de assessores dele discutindo o discurso. O que eu vou falar lá? Vou falar isso? Não, isso aqui não é bom, vamos falar aquilo. Talvez isso aqui possa ofender, isso aqui possa ser mal visto pelo poder público. Então ele passou a noite burilando, purificando, vamos dizer assim, amoldando um discurso que fosse importantíssimo para aquele momento. Era muita gente, né? E consta que nesse encontro, nessa grande reunião de pessoas, que foi naquele lugar de Washington, que vocês, parece que tem um espelho de água muito grande, tem um mausoléu lá, um grande, né? Uma torre, né? Lá estava lotado de gente, não sei quanta, mas devia ter 1 milhão de pessoas talvez lá. E os americanos, como sempre, gostam de fazer o seu show, né? Tinha lá artistas cantando, etc. Quando Martin Luther King estava chegando para esse evento, né, a cantora percebeu que ele estava chegando, ele é um homem bastante carismático, foi aquele alvoroço, aquela gritaria, né? Ela parou o canto e começou a gritar no microfone: fale do seu sonho, conte a ele do seu sonho. Muita gente talvez não entendeu, muita gente não estava nem aí com essa fala da cantora, né? Mas o Martin Luther King escutou. E ele pronunciou um discurso épico, né? Que começa com esta frase: eu tenho um sonho. E falou do seu sonho. E o seu sonho continuava dizendo que o meu sonho é que os meus filhos, os meus netos, não tenham o seu prestígio, a sua condição moral avaliada pela cor da sua pele. Né? E 2 ou 3 anos depois, pela pena do presidente, ele conseguiu derrubar, né? E conseguiu a libertação, né? Daqueles males que impediam os negros de uma participação mais ativa nas atividades, né, civis dos Estados Unidos. É claro que a gente hoje ainda pega pelo jornal, vê algumas coisas lá, ainda perseguições, algumas situações em que essa luta ainda não acabou, né? Não acabou, mas já foram dados passos muito grandes nessa luta que é árdua, né? Do apartheid. Né? E nessa luta estavam lá presentes negros e brancos, ricos e pobres, né? Artistas, jogadores, né? O povo em geral, estavam todos lá sonhando junto com ele o seu sonho de libertação, né, do apartheid. Eu quero também terminar essa nossa fala mais uma vez homenageando as mulheres que ontem tiveram o seu dia lembrado com muita justiça, o Dia Internacional das Mulheres, né? Teve uma mulher que é a primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, que tem uma frase com a qual eu termino esta nossa convocação, este nosso desafio a vocês. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Que vocês sonhem e que vocês realizem os seus sonhos. É o que a gente deseja do mais fundo do coração. Muito obrigado pela atenção. Foi um prazer estar com vocês. Quanto ensinamento, né? Eu digo assim, vocês são o futuro do nosso mundo, vocês são agentes de transformação. E é através de vocês que nós esperamos que este mundo seja diferente para os nossos netos e para todos aqueles que chegam aí, né?
às vezes não adianta a gente fazer grandes movimentos, é importante que a gente, fora um abaixo-assinado, a gente possa entender que a gente faz parte, que nós podemos fazer a diferença, e fazendo a diferença aqui, a gente faz a diferença no mundo. Então, eu queria encerrar, mais uma vez, agradecendo a presença dos alunos, das alunas da universidade, de todos os participantes que prestigiaram este evento, os convidados, as pessoas que estão assistindo online. Eu queria agradecer o nosso querido amigo Francisco Pontes pela sua palestra, pelos seus ensinamentos, pelas suas reflexões, o quanto nos leva a entender que nós estamos no caminho e que nós podemos mudar este mundo e vamos mudar. Nosso muito obrigado à Uniso, através do reitor, professor Rogério Profeta. E aqui eu gostaria de convidar o senhor José Itamar Monteiro para subir aqui um pouquinho comigo. Ana, por favor. Eu gostaria de entregar em suas mãos o livro de 60 anos da ADCE, que conta um pouquinho da nossa história, para chegar ao reitor, onde conta um pouquinho daquilo que nós já criamos, daquilo que nós transformamos, e esperamos ter o livro dos 120, dos 300, e aí contando o sucesso que foi a nossa caminhada junto com todos vocês. O nosso muito obrigado. Mais uma vez, né, pessoal, muito obrigado a todos, né, é uma honra aqui estar recebendo uma associação tão importante, né, um tema tão pertinente nos dias de hoje, né, em que temos uma pressa, né, de ser feliz, né, por conta de uma infinidade de coisas que estão acontecendo, e essas reflexões são importantes, né, se a gente unir ciência, tecnologia, inovação e humanidade, com certeza esses sonhos serão realizados de forma sustentável, de forma a incluir a todos nós, né? Tudo isso com planejamento, né, com humanidade. E eu lembro muito bem que eu aprendi na graduação uma frase que eu nunca esqueço, né? Nós temos que planejar, né? Quem não planeja o futuro que quer, tem que aguentar o presente que consegue. E com planejamento a gente vai chegar longe, tá bom? Obrigado, pessoal. A nossa gratidão imensa, porque nos possibilitou estar podendo transmitir este evento. Muito obrigada. Aos alunos que participaram desta palestra, nós informamos que o certificado de participação estará disponível em arquivo digital a partir de amanhã. Devendo os alunos interessados em receber o certificado, enviar um e-mail, e aí a gente já está colocando o nosso e-mail, adcesorocaba@gmail.com. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a Ana Paula, na Secretaria da Reitoria. Acho que o nosso certificado, vocês vão receber, o modelo já passou, né? O modelinho do certificado. Este é o certificado que vocês vão estar recebendo e está à disposição de todos, tá? Sejam sempre muito bem-vindos, caros alunos e alunas, convidados às palestras da nossa associação. Convidamos vocês também para seguirem e se inscreverem nos canais da ADCE Sorocaba. Os canais da ADCE Sorocaba, acho que nós estamos projetando, tem aqui o Instagram, tudo no Instagram, Facebook, YouTube, como a ADCE Sorocaba. Será um prazer para nós, a gente está mais próximo de vocês. O nosso ano hoje vai ser, este ano, aliás, de 2023, o nosso tema é Coragem para Agir. E esta coragem para agir é com vocês, ao lado de vocês, para que nós possamos transformar ainda mais. Gente, muito obrigada. Tenham uma ótima noite e encerramos aqui o nosso evento.